Você já se perguntou o que realmente acontece atrás das portas fechadas de um convento? Hoje, eu vou compartilhar algo que nunca contei a ninguém, até agora. Meu nome é Irmã Clara, e durante anos vivi no convento de Nossa Senhora das Graças, localizado em uma pequena cidade no interior do Brasil. Era um lugar de paz, ou pelo menos, era o que eu achava. Tudo começou quando decidi entregar minha vida a Deus. Eu tinha apenas 22 anos, cheia de sonhos e dúvidas, mas também com uma fé inabalável. Minha família, profundamente religiosa, me apoiou desde o início. Eles viam minha decisão como uma bênção, uma forma de honrar a Deus e seguir seus ensinamentos. Para mim, aquele era o caminho certo. Estava disposta a abandonar tudo: minha juventude, meus desejos pessoais, até mesmo os pequenos prazeres da vida, para servir a uma causa maior. No começo, tudo parecia perfeito. Os dias eram preenchidos com orações, silêncio e reflexões sobre a palavra de Deus. O convento era cercado por um vasto jardim, onde flores coloridas cresciam sob o sol quente do Brasil. Parecia um pedaço do paraíso. Mas com o tempo, percebi que nem tudo era tão sagrado quanto parecia. A princípio, foram pequenas coisas. Olhares estranhos entre algumas irmãs, conversas sussurradas em cantos escuros, risos abafados à noite, quando todos deveriam estar dormindo. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que aquilo não passava de imaginação ou cansaço. Afinal, quem sou eu para questionar as intenções de outras pessoas dedicadas à mesma fé que eu? Foi em uma noite fria de junho, enquanto eu rezava na capela, que ouvi algo que não deveria ter ouvido. Passos ecoando pelos corredores, vozes abafadas e risos estranhos vindos da ala proibida do convento. Aquela parte do prédio era restrita, e ninguém falava sobre ela. Diziam que era onde os segredos mais obscuros do convento eram guardados. Alguns cochichavam que ali aconteciam reuniões secretas, enquanto outros juravam que ninguém jamais voltava de lá depois de entrar. Naquela noite, meu coração disparou. Eu sabia que não deveria investigar, mas algo dentro de mim me impulsionou a seguir os sons. Enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados, senti um arrepio percorrer minha espinha. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que o anterior, como se o convento estivesse vivo, observando cada movimento meu. Finalmente, cheguei à porta da ala proibida. Ela estava entreaberta, e através da fresta, pude ver sombras dançando nas paredes. Havia murmúrios, risos baixos e algo que soava como cânticos. Mas não eram cânticos normais. Eram diferentes, distorcidos, como se viessem de outra dimensão. Não consegui evitar. Abri a porta lentamente, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. O que vi ali dentro foi algo que eu jamais poderia ter imaginado. Não posso descrever exatamente o que aconteceu naquele momento, mas posso dizer que mudou tudo para mim. Foi como se o véu que cobria meus olhos tivesse sido arrancado, revelando uma realidade completamente diferente daquela que eu havia escolhido seguir. Aquela noite marcou o início de uma jornada dolorosa e confusa. Uma jornada que me levou a duvidar não apenas do convento, mas de mim mesma e da própria fé que jurava proteger. Eu comecei a perceber que havia algo errado no ar, algo que pairava sobre todas nós, como uma sombra invisível. Algumas irmãs pareciam carregar um peso enorme, seus olhos sempre evitando contato com os meus. Outras agiam como se nada estivesse acontecendo, mas suas risadas eram forçadas, suas palavras vazias. Eu sabia que precisava descobrir mais, mas também sabia que isso poderia colocar minha vida em risco. O convento era um lugar de segredos, e aqueles que os conheciam muitas vezes pagavam um preço alto demais. Mesmo assim, continuei a observar, a ouvir, a procurar respostas. Com o tempo, comecei a perceber padrões estranhos. Certas irmãs desapareciam por dias e depois reapareciam com olheiras profundas e expressões assustadas. Outras sumiam para sempre, sem explicações. As noviças eram especialmente vulneráveis, e muitas delas pareciam ser escolhidas para algo. Algo que eu ainda não conseguia entender. Hoje, estou aqui diante de você, Padre Antônio,
para contar tudo o que vi e vivi naquele lugar. E espero que, ao final desta história, você entenda por que precisei sair dali. Mas antes de continuar, quero perguntar: você está pronto para ouvir o que realmente aconteceu dentro daquelas paredes? Padre Antônio, eu vi coisas que me assombram até hoje. Depois daquela noite na ala proibida, minha vida no convento nunca mais foi a mesma. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O peso do silêncio era quase palpável, e os olhares das irmãs pareciam carregar segredos que elas não podiam, ou não queriam, compartilhar. A princípio, tentei convencer a mim mesma de que tudo não passava de imaginação. Talvez estivesse cansada, sobrecarregada com as responsabilidades do convento. Afinal, nossa rotina era rigorosa. Acordávamos às 5 da manhã para as primeiras orações, seguíamos com trabalhos braçais no jardim ou na cozinha, e terminávamos os dias com novenas intermináveis. Mas por mais que eu tentasse justificar o que havia visto, sabia que aquilo não era uma ilusão. Algo estava errado, profundamente errado. Com o tempo, comecei a notar padrões ainda mais perturbadores. Certas irmãs desapareciam por períodos prolongados. Outras mudavam completamente de comportamento. Irmã Maria José, por exemplo, era conhecida por sua doçura e paciência. Sempre tinha um sorriso no rosto e palavras gentis para todas nós, mas de repente ela começou a se isolar, evitando conversas e reuniões. Seu olhar ficou distante, como se ela estivesse presa em algum lugar escuro dentro de si mesma. Quando perguntei sobre isso, as outras irmãs apenas balançaram a cabeça, dizendo que ela estava passando por provações espirituais. Não conseguia evitar pensar que aquilo era mais do que uma simples crise de fé. Outro evento que me deixou profundamente perturbada aconteceu durante uma madrugada chuvosa. Eu estava sozinha na biblioteca, tentando encontrar paz nos escritos de São João da Cruz, quando ouvi vozes vindas do subsolo. Nunca soube que havia um subsolo no convento até aquele momento. As vozes eram baixas, mas carregavam uma urgência inquietante. Decidi investigar. Desci uma escada estreita e mal iluminada, meu coração batendo tão forte que ecoava nos corredores de pedra. Lá embaixo, encontrei uma porta de madeira pesada, entreaberta. Espiei por ela e vi algo que jamais vou esquecer. Havia um grupo de irmãs reunidas em círculo, vestidas com túnicas negras que contrastavam com o branco imaculado que costumávamos usar. Elas seguravam velas, cujas chamas tremeluziam como se estivessem prestes a se apagar. No centro do círculo, havia uma mesa coberta por um pano vermelho, e sobre ela, objetos estranhos. Livros antigos com símbolos que eu não conseguia entender, pequenos potes de vidro contendo líquidos de cores variadas e algo que parecia ser um crucifixo invertido. Meu sangue gelou. Aquilo não fazia sentido. Como irmãs dedicadas à fé poderiam estar envolvidas em algo assim? Foi então que ouvi uma voz vinda de trás de mim. Não deveria estar aqui, disse alguém. Virei-me rapidamente e vi Irmã Teresa, uma das freiras mais antigas do convento. Seu rosto estava sério, mas seus olhos transmitiam algo mais profundo: medo. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz tremendo. Ela não respondeu. Apenas me puxou pelo braço e me levou de volta ao andar principal. Durante todo o caminho, ela me advertiu para nunca mais voltar ao subsolo. "Alguns segredos não são feitos para serem descobertos", disse ela, antes de desaparecer pelos corredores escuros. Aquela noite me deixou ainda mais confusa e assustada. Passei a observar mais atentamente as outras irmãs, tentando entender o que estava acontecendo. Algumas pareciam saber exatamente o que ocorria nas sombras, enquanto outras agiam como se nada estivesse errado. Havia uma divisão clara entre elas, embora ninguém falasse abertamente sobre isso. As semanas seguintes foram marcadas por eventos ainda mais estranhos. Uma noviça chamada Ana desapareceu sem deixar rastros. Quando perguntei sobre onde ela estava, as outras irmãs disseram que ela havia decidido abandonar a vida religiosa. Mas algo naquela explicação não fazia sentido.
Ana era uma jovem devota que sempre falava sobre seu amor por Deus e pela vida no convento. Por que ela iria embora assim, sem sequer se despedir? Foi então que decidi procurar pistas. Comecei a explorar partes do convento que normalmente eram ignoradas, como o sótão empoeirado e os armários trancados da biblioteca. Em um desses armários, encontrei um diário antigo. Suas páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a caligrafia era clara e precisa. Ao ler as primeiras linhas, percebi que pertencia a uma freira que havia vivido no convento décadas atrás. Ela escrevia sobre rituais secretos, sobre irmãs sendo escolhidas para participar de cerimônias misteriosas e sobre um pacto que havia sido feito com algo. Não consegui terminar de ler. Cada palavra parecia mais assustadora do que a anterior, e eu senti como se estivesse invadindo um território proibido. Meu medo cresceu ainda mais quando comecei a ser perseguida por sonhos estranhos. Todas as noites, via o mesmo cenário. Uma floresta densa e escura, com árvores retorcidas e um nevoeiro que parecia vivo. No centro da floresta, havia uma figura encapuzada que me chamava pelo nome. Clara. Sussurrava ela, sua voz ecoando como se viesse de outro mundo. Eu acordava suando frio, com o coração disparado. Esses eventos começaram a afetar minha saúde mental. Eu mal conseguia dormir, e minhas orações já não me traziam conforto. Minha fé, que antes era tão sólida, começou a ruir. Passei a questionar tudo. Deus realmente existia? O convento era um lugar de santidade ou de pecado? E mais importante, quem eram aquelas irmãs com quem eu dividia o dia a dia? Apesar do medo, eu sabia que precisava descobrir a verdade. Mas quanto mais eu investigava, mais perigos surgiam. Certa vez, encontrei uma carta escondida no colchão de Irmã Teresa. Nela, havia instruções detalhadas sobre como realizar um ritual que parecia maligno. A carta mencionava datas específicas, nomes e até mesmo uma lista de irmãs que deveriam participar. Era como se fosse um plano cuidadosamente elaborado, algo que vinha acontecendo há anos, talvez décadas. Eu estava prestes a confrontar Irmã Teresa sobre aquilo quando algo inesperado aconteceu. Uma inspeção surpresa chegou ao convento. Padres de outra diocese apareceram sem aviso, dizendo que estavam ali para verificar as condições do local. As irmãs entraram em pânico, correndo de um lado para o outro, escondendo objetos e documentos. Foi nesse momento que percebi que o convento inteiro estava envolvido em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Mas, Padre Antônio, essa é apenas a ponta do iceberg. Ainda há muito mais para contar. Muitas revelações, muitos segredos obscuros que precisam vir à tona. Deseja continuar ouvindo minha história? Você está preparado para conhecer os obstáculos e reviravoltas que enfrentei enquanto tentava desvendar a verdade por trás desses mistérios? Padre Antônio, aquela inspeção surpresa foi como uma tempestade que desabou sobre o convento. As irmãs pareciam formigas em um formigueiro atacado, correndo de um lado para o outro, tentando esconder qualquer vestígio do que realmente acontecia ali. Eu nunca as tinha visto tão nervosas. Até mesmo Irmã Teresa, sempre tão controlada e firme, parecia prestes a desmoronar. Foi então que percebi. Aquele lugar guardava segredos muito mais sombrios do que eu poderia ter imaginado. Os padres inspetores eram homens de aparência austera, vestidos com túnicas pretas que contrastavam com suas expressões severas. Eles não perderam tempo em começar sua investigação. Vasculharam cada canto do convento, desde os quartos das irmãs até as despensas e os armários da biblioteca. Mas havia algo estranho na maneira como agiam. Pareciam saber exatamente onde procurar, como se já tivessem informações privilegiadas sobre o que encontrariam. Eu sabia que precisava me manter discreta. Qualquer movimento em falso poderia chamar atenção para mim, e eu não fazia ideia do que eles poderiam fazer caso descobrissem que eu estava investigando. Então, fingi estar ocupada com minhas tarefas diárias, enquanto observava tudo à distância. No entanto, foi impossível ignorar o que aconteceu no segundo dia da inspeção. Os padres pediram para ver a ala proibida. Sim, Padre Antônio. A mesma ala que todos nós evitávamos mencionar. Quando ouvi isso, meu coração paralisou.
Era como se o próprio chão sob meus pés estivesse prestes a desabar. As irmãs trocaram olhares tensos, mas rapidamente disfarçaram. Irmã Teresa, que parecia ser a líder de tudo, guiou os inspetores até lá, enquanto todas as outras freiras permaneciam em silêncio sepulcral. Eu não podia deixar que entrassem sozinhos naquele lugar. Precisava saber o que havia lá dentro. Enquanto todos estavam distraídos, aproveitei para me esgueirar pelos corredores escuros, seguindo-os de longe. A porta da ala proibida estava aberta, e ouvi vozes vindas de dentro. Espiei pela fresta e vi algo que me fez questionar minha própria sanidade. Lá dentro, havia um altar improvisado, coberto por um pano preto com símbolos dourados bordados. Ao redor dele, havia objetos que eu só havia visto em pesadelos. Velas negras, ossos humanos, frascos com líquidos viscosos e... algo ainda mais terrível. No centro do altar, havia uma pequena caixa de madeira, cujo conteúdo parecia pulsar com uma energia sinistra. Os padres inspetores olhavam para aquilo com uma mistura de fascínio e reverência, enquanto Irmã Teresa murmurava palavras em latim. Foi então que ouvi algo que me gelou até os ossos. Um dos padres disse: "Está quase completo. Mais uma alma e o pacto será selado." Não conseguia entender o que ele queria dizer com isso, mas sabia que era algo terrível. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede para não cair. Tudo ao meu redor parecia girar, como se eu estivesse presa em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Quando voltei para o dormitório naquela noite, mal conseguia dormir. Meu corpo tremia e minha mente repetia sem parar as palavras que eu havia ouvido. Mais uma alma e o pacto será selado. O que isso significava? Quem seria a próxima vítima? E mais importante, o que aconteceria depois? Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis no comportamento das irmãs. Algumas pareciam mais distantes, enquanto outras agiam como se estivessem esperando algo. Havia uma tensão no ar que tornava impossível relaxar. Certa manhã, encontrei Irmã Maria José chorando em um canto do jardim. Seu rosto estava inchado, e ela tremia como uma folha ao vento. Quando perguntei o que havia acontecido, ela apenas balbuciou: "Eles vão escolher uma de nós." "Escolher para quê?" Insisti. Mas ela não respondeu. Em vez disso, levantou-se rapidamente e correu para dentro do convento, como se estivesse fugindo de algo invisível. Aquilo me deixou ainda mais apavorada. Sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Decidi procurar pistas novamente. Desta vez, fui até o subsolo, onde havia encontrado aquele ritual assustador semanas antes. Desci as escadas devagar, tentando evitar que os degraus rangessem sob meus pés. Lá embaixo, encontrei algo que jamais imaginei. Um livro antigo, maior do que qualquer outro que eu já tivesse visto. Suas páginas estavam cheias de escritos em uma língua que eu não reconhecia, mas havia ilustrações que eram impossíveis de ignorar. Elas mostravam figuras humanas sendo sacrificadas em altares, com criaturas deformadas surgindo das sombras. Enquanto folheava o livro, senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, vi Irmã Teresa. Seu rosto estava pálido, e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. "Você não deveria estar aqui", disse ela, sua voz baixa e ameaçadora. "Agora você sabe demais." Antes que eu pudesse responder, ela pegou o livro de minhas mãos e me arrastou para fora do subsolo. Durante todo o caminho, ela murmurava coisas que eu não conseguia entender, como se estivesse falando consigo mesma. Quando chegamos ao andar principal, ela me encarou com uma expressão que misturava raiva e medo. "Se disser uma palavra sobre isso para alguém, você estará morta", avisou, antes de desaparecer pelos corredores escuros. Aquelas palavras ecoaram em minha mente por dias. Eu sabia que ela não estava blefando, mas também sabia que não podia ficar calada. Precisava contar a verdade para alguém, nem que fosse para salvar minha própria vida. Foi então que tomei uma decisão. Escreveria tudo o que havia descoberto e enviaria para a Diocese Central.
Sabia que era arriscado, mas era a única chance que eu tinha. Mas, Padre Antônio, essa decisão trouxe consequências que eu nunca poderia ter previsto. Algo aconteceu naquela noite que mudou tudo para sempre. Deseja saber o que foi? Você está preparado para conhecer o evento marcante que alterou completamente o rumo dessa história? Padre Antônio, aquela noite em que decidi escrever tudo o que havia descoberto foi uma das mais longas e angustiantes da minha vida. Sabia que estava arriscando tudo. Minha segurança, minha fé, talvez até minha vida. Mas também sabia que não podia mais permanecer em silêncio. A verdade precisava vir à tona, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Eu me tranquei na biblioteca, onde sabia que ninguém iria me incomodar até o amanhecer. Com uma caneta e um caderno velho, comecei a despejar todos os segredos que havia guardado dentro de mim. Escrevi sobre a ala proibida, sobre os rituais estranhos, sobre o livro antigo no subsolo e sobre as palavras assustadoras que ouvi durante a inspeção. Mais uma alma e o pacto será selado. Cada palavra que eu colocava no papel parecia me libertar um pouco mais do peso que carregava. Mas ao mesmo tempo, sentia como se estivesse cavando minha própria sepultura. Quando terminei, reli tudo cuidadosamente, certificando-me de que nada havia sido deixado de fora. Dobrei as páginas e as coloquei em um envelope, que enderecei à Diocese Central. Sabia que não podia confiar no correio local, então decidi entregá-lo pessoalmente na manhã seguinte, quando fosse à cidade próxima para buscar mantimentos. Era um plano arriscado, mas era a única chance que eu tinha. Ao sair da biblioteca, já era quase madrugada. O convento estava em silêncio, exceto pelo som distante do vento batendo nas janelas. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Parei por um momento e olhei ao redor, mas não vi ninguém. Mesmo assim, meu coração acelerou e apressei o passo até meu quarto. Foi então que algo inesperado aconteceu. Quando abri a porta do dormitório, encontrei Irmã Maria José sentada na minha cama. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela levantou-se rapidamente ao me ver e disse, em um sussurro trêmulo: "Eles sabem." "O quê?" "Quem sabe?" Perguntei, tentando manter a calma, mas meu coração já estava disparado. "Eles sabem que você está investigando", respondeu ela, sua voz falhando. "Irmã Teresa está furiosa. Ela disse que você é uma ameaça e que precisa ser eliminada." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que Irmã Teresa era perigosa, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. "Por que você está me avisando?" perguntei, ainda tentando processar o que estava ouvindo. "Porque eu não quero ser a próxima", disse ela, suas mãos tremendo enquanto agarrava o tecido de seu hábito. "Estou cansada de viver com medo. Não posso mais fazer parte disso." Sua confissão me deixou ainda mais confusa. Pela primeira vez percebi que não era a única que estava sofrendo naquele lugar. Outras irmãs também estavam presas naquele ciclo de medo e opressão, mas tinham medo demais para falar. Decidi que precisava ajudá-la, mas antes disso, precisava garantir que minhas descobertas chegassem às autoridades. Naquela manhã, levantei-me antes do amanhecer e peguei o envelope com minhas anotações. Disse às outras irmãs que iria à cidade para buscar mantimentos, algo que fazíamos rotineiramente. Ninguém desconfiou de nada. No entanto, ao sair pelos portões do convento, senti um arrepio na espinha, como se alguém estivesse me observando. Olhei para trás, mas não vi ninguém. A viagem até a cidade foi tensa. Cada carro que passava, cada pessoa que cruzava meu caminho, parecia uma ameaça potencial. Quando finalmente cheguei à igreja matriz, entreguei o envelope ao padre responsável, explicando brevemente o que havia acontecido. Ele prometeu que tomaria as providências necessárias, mas algo em seu olhar me deixou desconfortável. Parecia hesitante. De volta ao convento, encontrei uma atmosfera diferente. As irmãs estavam reunidas no refeitório,
e o ar estava pesado com uma tensão palpável. Quando entrei, todas se viraram para me encarar. Irmã Teresa estava no centro da sala, seus olhos fixos em mim como 2 pedaços de gelo. "Você pensa que pode nos trair?" disse ela, sua voz cortante como uma faca. "Pensa que pode escapar?" Engoli em seco, tentando manter a calma. "Não sei do que está falando", respondi, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. "Não se faça de inocente", retrucou ela, dando um passo à frente. "Sabemos o que você fez. E agora, você vai pagar o preço." Antes que eu pudesse reagir, 2 irmãs surgiram atrás de mim e me seguraram pelos braços. Tentei me soltar, mas elas eram mais fortes do que pareciam. Fui arrastada até a ala proibida, onde o altar sinistro ainda estava montado. Lá, encontrei outras irmãs reunidas, todas vestidas com túnicas negras. Seus rostos estavam sérios, mas havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Medo. Irmã Teresa começou a recitar palavras em latim, enquanto as outras irmãs repetiam em uníssono. Senti uma energia estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que percebi. Eu era a alma mencionada durante a inspeção. Era eu quem eles queriam sacrificar para completar o pacto. Mas, Padre Antônio, essa história ainda não terminou. Algo aconteceu naquela noite que mudou tudo novamente. Algo que nem eu poderia ter previsto. Deseja saber como consegui escapar? Você está preparado para conhecer os momentos de reflexão, decisões difíceis e transformações pessoais que me levaram a enfrentar aquele momento de adversidade? Padre Antônio, aquela noite na ala proibida foi como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu estava cercada por rostos que já conhecia há anos, irmãs que eu considerava minhas companheiras de fé, mas que agora pareciam estranhos distorcidos pela escuridão. Irmã Teresa liderava o ritual, sua voz ecoando pelas paredes enquanto ela recitava palavras em latim que mais pareciam uma maldição do que uma oração. As velas negras tremeluziam, projetando sombras grotescas que dançavam ao meu redor. Era como se o próprio convento estivesse vivo, observando cada movimento, cada respiração minha. As 2 irmãs que me seguravam pelos braços eram fortes, suas mãos apertando minha pele como garras. Tentei lutar, mas era inútil. Meu corpo estava fraco de medo e sabia que qualquer resistência só pioraria as coisas. Enquanto isso, Irmã Teresa continuava seu canto, cada palavra fazendo o ar ficar mais denso, mais pesado. Parecia que o oxigênio estava sendo sugado da sala, deixando-me tonta e desorientada. No centro do altar, havia a pequena caixa de madeira que eu tinha visto antes. Agora, ela estava aberta, revelando algo que me fez questionar minha própria sanidade. Dentro dela, havia um objeto pulsante, como um coração humano, mas coberto por símbolos dourados que brilhavam com uma luz sinistra. Não era algo deste mundo. Eu podia sentir isso em cada fibra do meu ser. O objeto parecia vibrar em sintonia com as palavras de Irmã Teresa, como se estivesse respondendo ao chamado dela. Foi então que ela parou de cantar e olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam completamente pretos, como se algo tivesse tomado conta dela. "Você foi escolhida", disse ela, sua voz tão fria que me fez tremer até os ossos. "Sua alma selará o pacto." Eu mal conseguia respirar. Minha mente estava em colapso, tentando processar o que estava acontecendo. Como aquilo era possível? Como pessoas que juravam servir a Deus podiam estar envolvidas em algo tão maligno? Tudo o que eu acreditava estava desmoronando diante dos meus olhos. Mas, mesmo em meio ao terror, algo dentro de mim se rebelou. Talvez fosse a lembrança das palavras de Cristo, que sempre me ensinaram a lutar contra o mal, ou talvez fosse simplesmente o instinto de sobrevivência. Seja o que fosse, eu sabia que não podia deixar que aquilo acontecesse. Precisava encontrar uma maneira de escapar, de lutar, de fazer algo. Com toda a força que me restava, comecei a gritar. Gritei tão alto que minha voz ecoou pelos corredores do convento. "Isso é pecado!" berrei.
tentando chamar a atenção de quem quer que pudesse ouvir. Vocês estão traindo Deus. Minhas palavras pareceram surtir algum efeito. Algumas das irmãs hesitaram, seus rostos mostrando sinais de dúvida. Mas Irmã Teresa não vacilou. Ela apenas sorriu, um sorriso que não era humano, e disse: Deus não pode nos salvar. Só Ele pode. Ela apontou para o objeto pulsante no altar. Naquele momento, percebi que estava sozinha. Ninguém viria me ajudar. Era eu contra elas. E se eu quisesse sair viva dali, precisaria usar minha inteligência, não minha força. Com uma última explosão de energia, consegui me soltar das irmãs que me seguravam. Empurrei-as com toda a força que pude reunir e corri em direção à porta. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão saindo das sombras, pálida e deformada, como se pertencesse a algo que não era humano. Gritei novamente, tentando me livrar, mas a mão era forte, puxando-me para trás. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta da ala proibida se abriu de repente, e uma luz intensa invadiu a sala. Por um momento, pensei que fossem anjos descendo do céu para me salvar. Mas quando meus olhos se ajustaram à claridade, vi que era Irmã Maria José, segurando uma tocha. Seu rosto estava determinado, e ela carregava algo nas mãos. O livro antigo que eu havia encontrado no subsolo. "Chega!" gritou ela, sua voz ecoando como um trovão. "Isso precisa acabar!" As outras irmãs recuaram, visivelmente assustadas. Até a Irmã Teresa pareceu hesitar por um momento. Mas em vez de fugir, ela avançou em direção a Maria José, seus olhos ainda completamente negros. "Você não sabe o que está fazendo", rosnou ela. "Se interferir, estará condenada também." Mas Maria José não recuou. Em vez disso, ela começou a recitar algo em latim, palavras que pareciam opostas às que Irmã Teresa havia usado. O ar começou a vibrar novamente, mas desta vez era diferente. Era como se uma força purificadora estivesse entrando na sala, dissipando as sombras e afastando a escuridão. Irmã Teresa gritou, um som agudo e angustiado que ecoou por todo o convento. O objeto pulsante no altar começou a tremer violentamente, como se estivesse lutando contra algo. Então, de repente, ele explodiu em uma luz ofuscante, lançando todas nós ao chão. Quando abri os olhos novamente, a sala estava em silêncio. As velas negras haviam se apagado e o altar estava vazio. Irmã Teresa estava caída no chão, inconsciente, seus olhos voltando ao normal. As outras irmãs pareciam confusas, como se estivessem despertando de um transe. Maria José se aproximou de mim, ajudando-me a levantar. "Está acabado", disse ela, sua voz trêmula, mas firme. "Não sei quanto tempo isso vai durar, mas precisamos sair daqui. Agora." Corremos para fora da ala proibida, deixando para trás o que quer que tivesse acontecido ali. No caminho, encontramos outras irmãs que pareciam igualmente perdidas e assustadas. Decidimos nos reunir no refeitório, onde começamos a discutir o que fazer a seguir. Mas, Padre Antônio, essa história ainda não chegou ao fim. Algo mudou naquela noite, tanto no convento quanto em mim. As consequências do que fizemos, ou do que não fizemos, ainda estavam por vir. Deseja saber como tudo isso afetou as vidas das irmãs e o que aconteceu depois? Você está preparado para descobrir as consequências das ações que tomamos e como elas moldaram o futuro de todas nós? Padre Antônio, aquela noite mudou tudo. O convento, que antes parecia um lugar de paz e devoção, agora era um espaço carregado de segredos sombrios e memórias dolorosas. Após os eventos na ala proibida, as irmãs estavam divididas entre o medo, a culpa e a confusão. Algumas delas começaram a questionar suas próprias crenças, enquanto outras tentavam negar o que haviam visto, como se fechar os olhos pudesse apagar a verdade. Irmã Teresa foi levada para a enfermaria do convento, ainda inconsciente. Quando finalmente acordou, dias depois, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Seu olhar estava vazio,
e ela mal conseguia falar. As palavras que saíam de seus lábios eram fragmentadas, como se sua mente estivesse lutando para processar algo que não podia ser explicado. Alguns diziam que ela havia sido possuída por algo maligno, enquanto outros acreditavam que simplesmente enlouqueceu. Independentemente do que fosse, Irmã Teresa nunca mais foi a mesma. Maria José, por outro lado, tornou-se uma figura central entre nós. Ela foi quem liderou o esforço para desmontar os rituais e eliminar qualquer vestígio do que havia acontecido. Passamos dias vasculhando o convento, procurando objetos estranhos, livros antigos e qualquer coisa que pudesse estar ligada aos eventos daquela noite. Foi um processo exaustivo, mas necessário. Cada objeto encontrado era cuidadosamente queimado em uma fogueira no jardim, como se estivéssemos purificando o próprio local. Mas nem todas as irmãs concordaram com isso. Algumas resistiram, argumentando que estávamos abandonando nossa fé ao destruir aquelas coisas. Isso fazia parte do nosso propósito, disse uma delas, com lágrimas nos olhos. Sem isso, o que resta? Essas palavras ecoaram profundamente em mim. Será que alguma de nós realmente entendia o propósito daquele lugar? Ou tínhamos sido enganadas desde o início? Com o tempo, a diocese enviou investigadores para avaliar a situação. Eles chegaram ao convento com expressões sérias e perguntas incisivas. Contei tudo o que havia presenciado, desde os rituais secretos até a explosão de luz na ala proibida. Maria José também testemunhou, detalhando como encontrou o livro e o que fez para interromper o ritual. No entanto, os investigadores pareciam céticos. Para eles, nossas histórias soavam como delírios ou superstições. "Vocês têm provas disso?" perguntou um deles, erguendo uma sobrancelha. Claro que não tínhamos. Tudo o que restava eram cinzas e memórias. Apesar da falta de provas concretas, a diocese decidiu fechar o convento temporariamente. As irmãs foram transferidas para outros locais, espalhadas por diferentes comunidades religiosas. Eu mesma fui enviada para um pequeno mosteiro nas montanhas, onde esperava encontrar paz e reconectar-me com minha fé. Mas, por mais que eu tentasse, sabia que nunca seria a mesma. A imagem do altar sinistro, das velas negras e dos olhos escuros de Irmã Teresa permanecia gravada em minha mente como uma cicatriz invisível. As semanas seguintes foram marcadas por reflexões profundas. Passei horas ajoelhada em oração, pedindo orientação e perdão. Mas, ao mesmo tempo, comecei a questionar minha própria compreensão de Deus. Como um ser tão amoroso poderia permitir que algo assim acontecesse? Será que ele realmente estava presente naquele lugar? Ou será que havíamos criado um ídolo distorcido em seu nome? Foi durante uma dessas orações que tive uma epifania. Talvez a verdadeira fé não esteja em seguir regras ou rituais, mas em buscar a luz mesmo nas trevas mais profundas. Talvez o que aconteceu no convento não tenha sido uma punição divina, mas uma oportunidade para que cada uma de nós enfrentasse nossos próprios demônios, tanto literais quanto metafóricos. Com o tempo, comecei a sentir uma sensação de clareza. Não era uma resposta definitiva para todas as minhas perguntas, mas uma aceitação de que algumas coisas podem nunca ser compreendidas completamente. O importante era seguir em frente, carregando as lições aprendidas e tentando ser uma pessoa melhor. Agora, Padre Antônio, aqui estou eu, compartilhando minha história com você. Não sei o que vai acontecer comigo ou com as outras irmãs, mas sei que precisamos encarar o futuro com coragem e humildade. Deseja saber como essa jornada termina para cada uma de nós? Você está preparado para descobrir o destino das irmãs e como essa experiência moldou suas vidas para sempre? Padre Antônio. Meses se passaram desde os eventos no convento, e cada uma das irmãs seguiu caminhos diferentes. Algumas tentaram reconstruir suas vidas em novas comunidades religiosas, enquanto outras decidiram abandonar a vida monástica completamente. Cada uma de nós carregava as cicatrizes daquela experiência, mas também aprendemos algo valioso, que a fé verdadeira não é sobre seguir cegamente regras ou rituais, mas sobre enfrentar nossas próprias sombras
e buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Eu mesma encontrei um novo propósito. No pequeno mosteiro nas montanhas onde fui enviada, comecei a trabalhar com pessoas que buscavam redenção e cura espiritual. Era um lugar tranquilo, cercado por florestas densas e riachos cristalinos. Ali, ensinava às noviças e visitantes sobre a importância do autoconhecimento e da humildade. Minhas palavras eram baseadas nas lições que aprendi no convento. Lições que custaram caro, mas que me tornaram uma pessoa mais forte e compassiva. Maria José, minha companheira naquela noite fatídica, também encontrou seu caminho. Ela decidiu deixar a vida religiosa e voltar para sua família, algo que nunca havia considerado antes. Contou-me, em uma carta cheia de emoção, que estava finalmente aprendendo a viver como uma pessoa comum, longe dos votos e das responsabilidades do convento. Ainda creio em Deus, escreveu ela, mas agora sei que posso servi-lo de outras maneiras. Suas palavras me tocaram profundamente, pois refletiam exatamente o que eu também estava começando a entender. Que nossa ligação com o divino não está limitada a paredes de pedra ou hábitos brancos. Quanto à irmã Teresa, seu destino permanece envolto em mistério. Após ser transferida para um hospital administrado pela igreja, ela desapareceu sem deixar rastros. Alguns dizem que fugiu, incapaz de lidar com o peso do que havia feito. Outros acreditam que algo sobrenatural a levou, como se o pacto que tentou selar ainda tivesse consequências que ela não podia controlar. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento serviu como um lembrete constante de que algumas perguntas nunca serão respondidas. O convento de Nossa Senhora das Graças foi oficialmente fechado pela diocese. O prédio, agora abandonado, tornou-se uma ruína silenciosa no interior do Brasil. Dizem que, à noite, ainda é possível ouvir vozes ecoando pelos corredores, como se os espíritos das irmãs que lá viveram ainda estivessem presos entre aquelas paredes. Mas essas são apenas lendas, histórias contadas por moradores locais que gostam de especular sobre o que aconteceu lá dentro. Para mim, o convento é um capítulo fechado, um lugar que prefiro deixar no passado. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela experiência me transformou de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Aprendi que a fé não é algo estático, mas algo vivo, que cresce e se adapta conforme enfrentamos os desafios da vida. Aprendi também que o mal não está apenas no mundo exterior, mas muitas vezes dentro de nós mesmos, e que enfrentá-lo exige coragem e honestidade. Mas, acima de tudo, aprendi que mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma centelha de luz. Talvez essa centelha venha de dentro de nós, talvez venha de algo maior. Independentemente de sua origem, é ela que nos dá força para continuar, para lutar contra o medo e a dúvida, e para encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas. E você, Padre Antônio, o que fará com esta história? Espero que ela sirva como um lembrete de que, por mais sombrio que o mundo possa parecer às vezes, sempre há espaço para redenção, para perdão e para renovação. Que ela inspire outros a buscarem a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar seus próprios demônios. E você, caro leitor? Já enfrentou situações em que sua fé ou crenças foram colocadas à prova? Como lidou com elas? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se esta narrativa tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e sugerir novos temas para explorarmos juntos. Juntos, podemos continuar iluminando os caminhos mais obscuros com histórias de esperança, superação e transformação. Você está pronto para compartilhar sua própria jornada conosco?